Graça e paz, amados irmãos, é com grande alegria que nessa noite nós nos colocamos na mão de Deus para ser instrumento da sua palavra, instrumento da sua vontade. Nós estamos dando sequência na nossa série de pregações chamada É Tempo de Reconstruir, baseada no livro de Neemias, e hoje eu gostaria de explanar com os irmãos, de analisar com os irmãos algumas lições extremamente importantes que se encontra no livro de Neemias, no capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 20. Eu separei uma versão, a NVI, a Nova Versão Internacional, e gostaria de ler com os irmãos. E o versículo 11 assim nos diz: Cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que meu Deus havia posto em meu coração e que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum animal além do que eu estava montado. De noite saí pela porta do vale na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado e suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte e do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso subi o vale, ainda de noite, examinando o muro, finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam aonde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Então lhes disse: vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei tinha me dito. Eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução, e se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Quando, porém, Sambalate, o Horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Eu lhes respondi: o Deus dos céus fará que sejam bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas no que lhes diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém, e em sua história não há nada de memorável que favoreça a vocês. Quando Neemias ele recebe as informações de Hanani, ele faz uma viagem de 1.400 quilômetros sobre as condições do mundo antigo. Essa viagem, essa jornada, ela leva cerca de 2 meses para ser completada. Neemias ele deixa o conforto da sua moradia, o conforto do seu alto cargo, e vai até a cidade de Jerusalém com uma comitiva. Ele não fica ali simplesmente pensando na situação. Neemias ele vai conferir a veracidade dos fatos e ele toma essa postura e vai a Jerusalém. E diante da postura de Neemias de se levantar, de ver a situação, de entender como e o que estava acontecendo, eu gostaria de analisar com os irmãos como nós podemos ter sabedoria ao reconstruir. E sendo que esta sabedoria ao reconstruir, ela está baseada principalmente no conceito de que a promessa de Deus, ela é infalível. Leiam comigo novamente o versículo 12 que diz: saí de noite com alguns dos meus amigos, eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração, que eu fizesse por Jerusalém. Neemias, quando nós olhamos para essa atitude de Neemias,
elas trazem ao nosso coração algumas perguntas, como alguém que quer reconstruir alguma coisa, ele não conta o seu plano para as pessoas que deveriam ali ajudá-lo a concluir esta obra. Neemias, ele guarda segredo para si sobre esta obra. Entretanto, Neemias, ele guarda este segredo, mas ele estava baseado, confiado na promessa que Deus havia feito a ele. Neemias já havia experimentado o favor de Deus na questão de pedir autorização ao rei de ir a Jerusalém, e Neemias sabia que Deus não iria falhar com os propósitos e com o projeto que Deus tinha posto no coração dele. E para isso, então, Neemias, ele toma para si algo muito importante. Neemias, ele espera a hora certa de falar. Neemias, primeiro, ele verifica a gravidade da situação, o tamanho da obra que precisava ser feita. Ele vai a Jerusalém e encontra os muros destruídos. Hanani não havia mentido para ele, a situação era grave. Às vezes, quando nós falamos que o muro estava destruído, nos escapa alguns detalhes à mente. Quando nós falamos a palavra muro, geralmente a gente pensa no muro lá em casa, o muro que eu tenho ali na minha propriedade. Mas os muros da cidade de Jerusalém eram constituídos por pedras enormes. Eram constituídos por pedras que protegiam a cidade, era um muro extremamente largo. Jeremias encontra então esse muro totalmente destruído. Pedras haviam sido retiradas do local, outras pedras precisavam ser reerguidas e devolvidas ao local. Não era uma tarefa fácil, meus irmãos. Era um trabalho extremamente delicado que havia de ser feito. Neemias agora se depara então com um muro destruído de uma cidade que antes, uma cidade onde havia alegria, onde havia festas. Agora, nessa cidade de alegria e de festas, a miséria, a tristeza. Imagine o peso no coração de Neemias ao olhar aquele cenário apocalíptico, de filme apocalíptico de Jerusalém. E se lembrar das histórias que contaram a ele sobre as festas da colheita, festas do tabernáculo e tantas outras festas que o povo de Israel realizava. Não apenas os muros estavam destruídos, mas também as portas da cidade. E quando nós falamos sobre as portas da cidade, veja bem o que diz o versículo 13. Examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado, e suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. As portas estavam queimadas, e aqui se constitui um outro grande problema para a cidade, pois os juízes julgavam as cidades nas portas da cidade. Assim como os profetas também profetizavam as portas da cidade, porque era um local de grande circulação de pessoas, pessoas indo, pessoas vindo. Com as portas queimadas, além da pobreza, além da miséria, Israel agora tinha também a questão da injustiça social, que não estava sendo mais realizada pela falta do local apropriado para que os juízes julgassem. Além dessa insegurança pública, com os muros quebrados, a cidade estava fragilizada, vulnerável ao ataque de inimigos. Irmãos, amados, existem momentos em nossas vidas que justamente os nossos muros e as nossas portas estão derrubadas e estão queimadas. Os nossos recursos, o nosso intelecto ou a nossa saúde se vai. E nós nos sentimos completamente vulneráveis. Nós perdemos os momentos de alegria, eles somem no ar. E a dor e a insegurança toma esse lugar. Nesses momentos que parecem se arrastar pela eternidade, tudo que nós queremos é a segurança da nossa vida. É o som da alegria das festas, dos nossos ajuntamentos, a alegria das nossas casas. É poder nos sentir protegidos, é tudo que nós queremos. O nome de Neemias significa Deus conforta. Deus envia conforto a uma cidade que há 70 anos somente sabia o que significava justamente o contrário, desconforto.
medo, vergonha. Um período tão grande assim, 70 anos, meu irmão. Um período tão grande assim, ele tem o poder de apagar das nossas mentes as promessas que Deus nos fez e que Deus nos faz. Quando estamos com medo, inseguros, são tantas vozes que soam na nossa cabeça, que a voz de Deus fica lá no fundo. Nós queremos gritar, nós queremos correr e muitas vezes nós queremos explodir. E a voz de Deus, suavemente, ela te diz: calma, meu filho, eu estou aqui. Muros destruídos, portas queimadas, mas eu te envio o consolo. O nosso consolo, ele é enviado através de Deus. É em Deus que nós conseguimos ter a paz que excede todo o entendimento. Neemias observava agora a situação da cidade criteriosamente. Sabiamente agora ele chama os seus irmãos para conversar. E com grande sabedoria ele expressa que mesmo diante das lutas, Deus está conosco. Leiam comigo o versículo 17 que diz assim: então eu lhes disse, vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também o versículo 18 que diz assim: também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei tinha me dito. Neste versículo, irmão, nós podemos analisar pelo menos duas grandes lições que Neemias tem. Primeiro, ele não despreza o problema. Ele reconhece a gravidade do problema. A situação era terrível, a cidade estava em ruínas, algo precisava ser feito. E aqui eu aprendo que eu não posso de maneira alguma subestimar o perigo do momento em que nós estamos vivendo. Não posso olhar para esta pandemia e simplesmente não me proteger. Máscaras, vacina, distanciamento social, são mecanismos que estão sendo colocados para conter essa alta taxa crescente de contágio. Irmãos, nós precisamos ser humildes como a pomba, mas precisamos ser prudentes como a serpente. É bem verdade que há aqueles que precisam sair para ganhar o pão de cada dia. E repito, há aqueles que precisam sair. Mas mesmo estes irmãos precisam tomar todos os cuidados. Sim, Deus te protege. Sim, Ele te protege. Mas eis aí a sua responsabilidade, cuidar de você e principalmente das pessoas a quem você ama. Em segundo lugar, em todo o tempo, em seu discurso, Neemias, ele usa sempre a terceira pessoa do plural. Ele envolve-se na questão, em vez de ele falar, olha, vocês não trabalharam direito, ou para os amigos dele, falar assim, foram eles que destruíram Jerusalém. Não, de forma alguma. Ele não procura culpados. Neemias, ele não procura culpados, ele sempre ele se coloca nós, ele sempre usa a terceira pessoa, ele se inclui na situação. E novamente, irmão, com relação a essa situação de pandemia que nosso país vem atravessando, ela tem revelado como nós perdemos um tempo precioso buscando um culpado, ao invés de unirmos forças e combatermos esse vírus que já destruiu até hoje. Isso, se você olhar no Google, já foi atualizado, tá? 277 mil vidas. Ficamos no campo das ideias, discutindo quem é o culpado, enquanto o vírus, esse sim, faz o seu trabalho sem olhar o posicionamento político das suas vítimas. Ele faz o trabalho dele. E agradece, enquanto nós estamos discutindo quem é o culpado. Neemias, ele poderia ter dado uma olhada para aqueles judeus a quem ele chamou e falar assim, olha, eu sou de fora. Pastor Neidi, na última pregação, ele, em seu contexto histórico, ele demonstrou que Neemias, ele nasce no cativeiro, ele não era natural de Jerusalém. Mas ele poderia virar para esses homens e falar assim, olha, eu sou de fora, eu nasci na Babilônia, tá? E essa situação está aí pelo menos 70 anos. 70 anos vocês aí no poder. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com isso.
Mas, apesar da incompetência de vocês, eu estou aqui para ajudar. Mas, ao invés disso, o que Neemias faz? Ele se inclui tanto no problema quanto na solução. O apelo de Neemias é positivo. Neemias, ele concentra-se na glória e na grandeza do Senhor. Neemias agora apresenta como os milagres de Deus foram tão grandes na vida dele. Como Deus moveu montanhas. E como enviou ele a Jerusalém, não mais para motivo de vergonha, não mais para ser uma cidade destruída, mas para ser restaurada, reedificada e ter novamente motivos de alegria. Dias de misericórdias, dias em que as misericórdias de Deus se revelam. No versículo 18 ele nos diz: também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Deus cuida de seus filhos. Mesmo nos momentos mais sombrios de nossas vidas, tenha certeza que Deus está trabalhando pelo seu povo. Hoje na EBAC, na escola dominical pela manhã, nossa EBAC, um irmão, ao interceder por nossos amados irmãos que estão internados, ele disse: nós estamos vivendo um momento de relacionamento entre Deus e nós. Sim, ele está certo. Estamos em uma semana difícil, irmão. Uma semana extremamente difícil. Que queremos estar ao lado justamente de quem nós amamos. E tudo que a gente pode fazer é observar a distância. Os que estão sofrendo. Irmão, como é difícil não poder segurar na mão de quem nós amamos justamente quando elas mais precisam do nosso amor. Como é difícil assistir o sofrimento através de uma ligação de telefone, através de boletins informativos que um médico te dá. É muito difícil. Mas tenha certeza, meu amado irmão, Deus está ao lado de nossos preciosos irmãos. Ele segura na mão de quem nós não podemos. Ele está lá. Ele acampa os seus anjos ao redor daqueles que nós amamos, mesmo que eles estejam em uma UTI. Há um Pai bondoso, amoroso ao nosso lado e ao lado deles. Nós não estamos sozinhos. Deus envia o seu consolo a eles lá aonde eles estão também. Deus cuida daqueles a quem nós amamos. E é por isso mesmo que nós aprendemos que nós fazemos parte da família de Deus. No versículo 18, ele nos diz, eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução e se encheram de coragem para realizar esse bom projeto. Também o versículo 20, a parte A, ele diz, Neemias dizendo: eu lhes respondi, o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução. Mesmo diante das dificuldades e desafios que têm se apresentado nesses últimos dias, Deus espera que confiemos nele. E que nos coloquemos a servir. Sim, nós fazemos parte de uma igreja. Nós fazemos parte de uma família que se importa com você. E isso não é um slogan da igreja. Isso é um projeto de Deus para o seu coração. Esta igreja se importa com você. Sofremos juntos, choramos juntos e também louvaremos a Deus juntos. Sempre. Você não precisa lutar sozinho. Neemias chama o povo, apresenta os desafios, mostra a glória de Deus e agora é a hora do povo responder a este Deus bondoso e a obra que está à sua frente necessita de você. É impressionante que nós temos nos reunidos, como o pastor Noedi já anunciou aqui, às 7 horas da manhã todos os dias para clamar a Deus por nossos irmãos e outras pessoas. E o que é impressionante é que justamente nesse momento tem pessoas queridas, né? Pessoas que têm outras pessoas queridas que estão ali no meio da oração. Elas têm orado por outras famílias, por outras pessoas, clamando a Deus em favor do próximo. Elas têm clamado a Deus pela saúde de outras pessoas, mesmo tendo seus entes queridos
em situações delicadas. Há uma obra diante de nós. Deus nos dá o sonho, os recursos e os talentos. Jamais a reforma do Muro de Jerusalém teria sido feita se o povo não se envolvesse. Quando Neemias chega para restaurar os muros de Jerusalém, já havia acontecido algumas tentativas de se construir, de se restaurar o Muro de Jerusalém. No livro de Esdras, no capítulo 4:12, há um relato de uma intervenção política. Esdras tinha iniciado a restauração do muro e, através de uma manobra política, Artaxerxes acaba impedindo a reconstrução do muro. E isso foi literalmente um balde de água fria em um povo que tinha esperança. Esdras, quando ele chega, faziam 13 anos que isso tinha acontecido. Então ele pega um povo, além de tudo, um povo já machucado por uma promessa que não havia sido cumprida. Mas veja você, imagine você as coisas que Neemias ouviu talvez desse povo. Nós já tentamos. Esse povo aqui é assim mesmo. Esse mundo não tem jeito não, a gente já tentou fazer isso aí. A igreja é assim mesmo. Vamos deixar do jeito que está, Neemias, não vamos mexer nisso aí não. Mas bem pelo contrário. O povo ele se envolveu, o povo ele pôs o coração na obra, e aí a obra pôde ser efetuada. Cada um precisa fazer a sua parte, cada parte completa um todo, meu irmão. Em uma dinâmica, em uma aula, um professor, ele trouxe um grande quebra-cabeça e distribuiu as peças do quebra-cabeça aos seus alunos, em uma sala consideravelmente grande. Ele deu para alguns mais peças, para outros menos peças, e para algumas pessoas ele deu apenas uma peça. Entretanto, não havia ninguém que não tinha pelo menos uma peça na mão. Não havia ninguém que falasse, opa, eu não recebi nada. Não, pelo menos uma pecinha ele tinha na mão, do quebra-cabeça. Ao longo da aula, os alunos começaram a montar o quebra-cabeça, mas o que aconteceria, eu pergunto a você, se a pessoa que tivesse apenas uma peça, uma única peça, ela pensasse assim, olha, eu vou guardar essa peça, não vai fazer falta. É uma só. Eu só tenho uma pecinha e é toda verde, isso aqui não tem problema eu guardar. Pergunta aos irmãos, o quebra-cabeça se montaria? A obra seria completada? Se essa pessoa guardasse essa peça, que para ela não tem valor, para ela, aos olhos dela, não acrescenta em nada, o quebra-cabeça se completaria? Com certeza, o quebra-cabeça nunca seria completo. Irmão, o que falta em mim está com você. E o que falta em você está comigo. Quantas vezes já ardeu no seu coração ao ver uma necessidade em alguma área da igreja, em algum ministério? Deus, ele coloca isso no seu coração, Deus lhe dá esse talento. E quantas vezes ardeu no seu coração para você ajudar, para você ver e falar assim, não, eu vou ajudar, eu vou me envolver. Deus, ele concedeu dons e talentos, não apenas para o seu sustento, mas também para a glória do nome dele. Neemias mostra àquele povo a ajuda do céu. Deus, ele está no negócio, porque Deus, ele é o maior interessado na restauração da sua igreja, do seu casamento, das suas esperanças, da sua vida, da sua família. Lembre-se, a maior obra de restauração foi concluída na cruz. Através do sacrifício de Jesus Cristo, Deus restaurou a comunhão do homem com ele. A reconstrução só é possível se nós nos colocarmos na dependência de Deus. Neemias teve seu coração movido, mas a ação de mover o coração de Neemias foi de Deus. Amados, tenha a certeza e a fé de que Deus te deu uma igreja para ser parte dela. Uma igreja que através de Cristo Jesus te ama, te ajuda. Novamente eu digo aos irmãos,
Não lute sozinho. Venha fazer parte desta obra. Temos orado pelos nossos irmãos pela manhã. Temos orado às segundas-feiras à noite. Temos buscado apresentar a Deus um culto de adoração perfeito e agradável. Você faz parte disso. Nessa rápida e breve explanação, eu gostaria de terminar lendo a carta aos Romanos 12, de 12 a 13, que diz: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverante. Compartilhai as necessidades aos santos. Não lute sozinho. Que Deus lhe dê paz, lhe dê dias de paz e de alegria. Oremos. Pai, nós nos lançamos nas tuas mãos. É o melhor lugar para nós estarmos. Quando a minha esperança falha, quando eu não tenho mais o que dizer, quando eu não tenho mais forças para prosseguir, Pai, eu tenho ao meu lado irmãos que o Senhor me deu. Eu tenho ao meu lado irmãos que me seguram, que me apoiam, que me levantam. E é nesses momentos, ó Pai, que eu posso ver a Tua bondade, a Tua misericórdia, reconstruindo a minha esperança, reconstruindo a minha vida. Que o Teu Espírito Santo encontre, Pai, local no coração dos meus irmãos. Que possamos nos unir como igreja nesses dias tão terríveis. Que a dor do meu irmão seja a minha dor, mas que a alegria do meu irmão também seja a minha alegria. Nos lançamos em Tuas mãos, Pai. É o que nós te pedimos no nome santo de Jesus. Fica conosco. Amém. Deus do céu poderoso, que conservas a aliança, só em Ti está nossa esperança. Nós a Ti não fomos fiéis, nos sucedeu o revés, porém hoje eu oro a Ti. Deus do céu, contra Ti confessamos, nós temos pecado. Tanto eu quanto meu antepassado, nós a Ti não fomos fiéis, nos sucedeu o revés, porém hoje eu oro a Ti. Eu me lembro dos Teus grandes feitos, quando libertaste os Teus eleitos. Mesmo que nessa gente estiver por toda a terra dispersa, Tu a reunirás, esta é Tua promessa. Deus do céu poderoso, que conservas a aliança,